Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa Significativa, o seu bate-papo que foi desenhado para acontecer sempre na última sexta-feira de cada mês, às 16 horas, mas que tem acontecido por diversos motivos em outros dias, em outros horários. Eu estou testando aqui essa ideia de fazer numa quarta-feira, a gente vai ter uma conversa significativa hoje, muito bacana, que a gente vai falar de gestão de mudança com a Isa, que entende absurdo disso, já viveu muita coisa nesse sentido. E na semana que vem, a gente vai ter aí o mestre, o Paisianello, junto com a doutoranda ali, a Priscila, falando de Business Agility e ESG. A gente vai trazer a ideia de ESG, que é tão importante, está crescendo tanto, tem tanta pauta. A Priscila fala da fortuna que tem aí disponível no mercado hoje quando se fala de ESG. E aí a gente vai conectar a ESG com o Business Agility, a gente vai trazer esses dois assuntos. Então vai ser na próxima quarta, às 7 da noite. Então, se você está aqui no ao vivo, já anota na agenda aí. Se você estiver vendo a gravação, pode ser que dê tempo de você assistir ainda no ao vivo. Se não der, está lá no canal no YouTube, a gente sempre deixa lá no YouTube. Antes de eu trazer a Isabela para cá, eu queria falar rapidinho para vocês do apoio que a gente tem aqui, que é da InoveFlow. A InoveFlow, o foco da InoveFlow está em agilidade de negócios, né? Então, a ideia é trabalhar essa ideia de adaptação com foco em negócios. 2018, 2019, o mundo era uma coisa, 2020, 2021, o mundo já mudou, 2022, 2023 foi diferente, a gente sabe, no mínimo aí por conta da inteligência artificial, muita coisa vai ser atacada e afetada daqui para frente. Então, 2030 também não vai ser igual ao que está acontecendo agora. Aí entra muito forte a ideia de ambidestria, gestão de mudanças que a gente vai falar, e aí o nosso foco aqui na InoveFlow é apoiar vocês nesta linha. Então, se quiser, vamos marcar o café virtual, vamos bater um papo a respeito disso. Deixa eu trazer aqui agora a Isa, para ela começar a falar comigo. Primeiro ela se apresentar e a gente começar a falar sobre esse tal de gestão de mudança. Mas antes da gente começar a falar de gestão de mudança, quem é a Isa? Me conte aí quem é a Isa. Eu sei que é mãe de 4 filhos, passou por projetos gigantes, altos desafios, muita emoção, né? Mas me conta aí a sua versão de quem que é a Isa. A versão da Isa. Quem é a Isa na fila do pão, né? É. Bom, eu atuo aí há uns 20 anos em projetos e produto de software, dedicando aí os últimos 12 anos de startup para grandes companhias, né? Passei em financeiro e varejo, telco, alguns grandes players aí que estavam buscando transformação, onde nos últimos 8 anos eu dediquei aí a aprender, né, com esses contextos e afins a esses desafios, né? E acabei me profissionalizando, tanto na parte de capacitação quanto na parte de execução, né? Então, eu falo que não existe, no meu ponto de vista, um professor dentro de tecnologia que não exerça, porque senão não faz sentido, né? Não é uma coisa que a gente consegue ser teórico. Então, ensinar é uma coisa que eu me apaixonei, e aí parece que quando a gente exercita o músculo, né, da cabeça, assim, gera uma dopamina e tal, e você quer cada vez mais, né? E então eu me aprofundo muito nas coisas, eu tento entender muitos porquês, e tentando resolver alguns porquês eu estou aqui, né? Sou mãe de 4 filhos, né? Como você bem mencionou, e uma curiosidade minha é que eu entrei na agilidade há 17 anos atrás, no meu segundo filho, porque eu era gerente de projeto na época, mas eu estava procurando como engajar pessoas e acabei caindo no Scrum na época. Então, assim, o meu foco inicial foi muito viés de pessoas naquela época e acabei usando isso para outras coisas, né? Aí na operação, e hoje eu vejo muito esse viés aí de produto das empresas, né, que já são
estabelecidas querendo continuar, ou melhor, usar, né, de toda a alavanca que elas têm de dinheiro para poder ganhar business, para poder ganhar mercado, novos mercados, novo perfil de consumo e etc. Isso me atrai muito, porque eu gosto muito de resolver problemas e eu acho que a tecnologia ela tem um potencial gigante para isso, né? E essa sou eu. Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai falar de gestão de mudança hoje, né? Change management. E aí, pergunta boba aqui, mas gerou uma discussão aqui. É gestão de mudança ou da mudança? A minha opinião é que é da mudança, porque de mudança seria que a gestão, né, seria de mudança, né? Na Gestão da verdade, mudança. porque no inglês change management a gente não tem o da e o de, É, né? é, Assim, não é, tem esses. Mas eu entendo que é da mudança, porque na da mudança. verdade você vai pegar, né, o ato de sair de um ponto A para um ponto B e você vai gerir isso, né? Então, Legal. você vai Muito bom. gerir Então riscos seria da da pessoa. mudança, né? Tá. Isso. Legal. E o que é esse tal, então? Você já começou a me explicar um pouquinho o que é a gestão da mudança, sair de um ponto A para chegar num ponto B. Mas explore isso um pouco para mim. O que é essa tão falada gestão da mudança? Bom, gestão da mudança é você sair da sua base, do seu princípio de como você se construiu. Aí vou falar muito num contexto de empresas já pré-estabelecidas, né? Que foram criadas aí desde a época da Revolução, áreas hierárquicas, analíticas, então as áreas entre si elas não se conversam, não tem propósitos em comuns, e aí a gente é muito similar a como a gente foi para a escola, pelo menos na minha época era assim, né? Matemática não falava com português, que não falava com história, que não falava com geografia, e a empresa foi do mesmo jeito. A gente tem o marketing, a gente tem o RH, a gente tem TI, a gente tem business, e essas pessoas meio que não jogavam junto. Quando a gente fala sobre um novo mercado, que seria um novo hábito de consumo, onde os clientes eles ditam muitas regras do jogo, né? Você está muito exposto, o seu risco é muito alto, quanto empresa. E a mesma chance que você conquista cliente, você perde. Então, tem que, para você poder atender esse seu cliente, para você mudar os processos de como você trabalha, para poder atender a velocidade do mercado, é importante, é necessário que se faça uma mudança interna, né? Buscando uma cultura diferente, porque não é a empresa que muda, né? Quem muda são as pessoas. E você não muda as pessoas. Quem muda as pessoas são elas mesmas. Então, assim, como gerar estímulos, inputs, outputs, de modo que aquilo uma hora vire hábito. Então, assim, quando a gente fala sobre gestão de mudança, tá em a gente conseguir gerir as etapas que a gente precisa para poder atender um ganho de valor lá na ponta, que é o go-to-market, que a gente tanto fala. Tá. E aí, deixa uma perspectiva de negócio aqui, então. A empresa que está olhando para a gestão de mudança, empresa que tem isso em pauta, ela entende que ela precisa olhar para isso, principalmente nesse mundo que está se transformando mais rápido. Ela tem alguma vantagem competitiva a partir do momento que ela começa a entender que existe ali a gestão da mudança. Ela tem um ganho competitivo, ela vai se diferenciar no mercado nesse sentido? Primeira coisa é você responder ao mercado, é você habilitar capacidades da tua empresa de responder a essas mudanças, né? Então, uma grande vantagem competitiva é você sair na frente dos concorrentes, é você ganhar mercado, é você conhecer o teu cliente, é você posicionar mais produtos para esse cliente, né? Então, é o tal go-to-market que a gente ouve falar. Porque a gente está falando aí de uma visão produtizada, né? Do cliente no centro, alinhado com meus objetivos de mercado, que eu quero crescer enquanto empresa, né? A gestão de mudança, ela é o meio pelo qual a gente vai criar uma estratégia de transformação, a gente vai alinhar esses silos juntos. Na verdade, não é alinhar, é conectar, né? Fazer com que todos cocriem juntos, para que eles se sintam parte disso. E trabalhar a gestão da resistência, que são os riscos, né? Do porquê a gente pode falhar. E, enfim, amarrar todos assim, direcionados ao senso de urgência que nós vamos ter, né? Que é da empresa. Então, assim, é um propósito maior, é a gente conseguir conectar essas pontas, né?
Então, acho que a maior vantagem competitiva é você acelerar a tua empresa para ela responder ao mercado. E aí sim você vai, é uma empresa hierárquica, conseguir responder igual um player que toda hora está validando hipóteses, toda hora está pondo o cliente no centro, né? Então, você tem que jogar como joga o menor, né? Legal. Gente que está assistindo aqui ao vivo, lembrando de novo, a ideia é ser uma conversa, tá? Então, levanta a mão, abre o microfone, eu trago vocês aqui. Se quiser só falar, também não tem problema. Qualquer coisa, coloca no chat aqui, eu leio para a Isa a pergunta, tá? Isa, você falou uma coisa que eu adoro, que você falou que é essa ideia de gerar novas capacidades, né? Quando a gente está colocando um produto novo no ar, por exemplo, está tão na moda falar de produto, a gente está gerando novas capacidades aí. E gerar novas capacidades exige mudança, né? Então, se você não fizer essa gestão de mudança de forma adequada, a chance de você trazer um impacto negativo ali, não conseguir chegar em tempo no mercado, você falou de time to market também, aumenta. Quando a gente está falando de gestão de mudança, e assim, eu venho muito no mundo que fala muito de Kanban, que fala muito disso, e aí tem aquela ideia do evolucionário versus o revolucionário, né? Quando a gente está falando de gestão de mudança, eu entendo que a gente tem que evitar o revolucionário. O começo da pandemia ali, a gente precisou ir para o revolucionário, né? Tira todo mundo daqui e põe lá dentro de casa, isso foi a revolução. Custou o que custou para o mercado, para as empresas, para as pessoas, né? O custo foi muito alto. O ideal é a gente fazer de forma evolucionária, a gente vai gerando uma cultura, a gente vai fazendo pequenas mudanças ali. Faz sentido isso? Isso se conecta com a gestão de mudança que você acredita? Vai na mesma linha? Como é que é isso? Lê, você ter uma estratégia organizada, conectado isso, co-criado em grupos, né? E buscando as iniciativas que vão ser trabalhadas, que são as ações em comum acordo, ela é evolucionária, né? Não é uma revolução. A gente não vai mudar tudo e agora as pessoas vão mudar tudo. E eu gosto muito da abordagem da visibilidade do Kanban, de mostrar o trabalho, de mostrar os gargalos, porque essas resistências, que são esses impactos que a gente gera no sistema, ele traz visão para todas as lideranças poderem tomar decisões, inclusive quem fez parte da criação dessas iniciativas. Então, eu não acredito que a gente sair, por exemplo, com output de uma reunião de change manager, de um workshop, qualquer coisa, seja algo revolucionário, vamos causar a revolução aqui. Eu acho que ele é gradativo, ele é com parcimônia, né? Porque, primeiro, você não vai. A pessoa que está sendo impactada, as áreas que estão sendo impactadas, elas só vão sentir benefício, né, se elas verem melhoria. No momento que elas verem esses ciclos curtos de feedback, sentir essas melhorias, isso naturalmente vai ganhando consistência, porque não é acelerar, é ser consistente. Não é falar, vamos pôr todo mundo agora, vai ser tudo desse jeito e bora ver o que vai acontecer, né? Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Aliás, os maiores cases que a gente vê no mercado não foram dessa forma, né? Então, a gente tem que ir com parcimônia, pequenas iniciativas, com validações de hipóteses, né? E com cocriação em grupo, né? Colaborativos. Legal. Você falou de cases aí. Não sei se você pode comentar, se não puder, eu entendo também. Duas historinhas aí do que deu certo e o que deu errado. Posso sim. Eu não posso falar como que é, o santo, mas eu posso falar do milagre. Beleza? Tá. Porque eu não tô na casinha, então é ruim a gente dar Mas nomes, eu né? queria ouvir um que deu errado também, tá? Porque eu acho que assim, a gente aprende mais com o que deu Ah, errado do que deu certo, né? sim, sim. Um que deu errado, numa casinha que eu passei, a própria alta liderança, diretoria tecnológica, ela gerava uma baita resistência no modelo de transformação. E ela não era algo que a gente recebia de maneira construtiva. Era números contra números, né? E ninguém queria resolver o problema, sabe? Então, assim, você não tinha um papel fundamental de vamos pôr qual o problema que a gente foi pôr na mesa e como nós vamos resolver. E sim, muito num viés de hierarquia mesmo, de defender o pedaço do queijo. Esse queijo é meu, esse queijo é seu. E ali a gente patinou bastante, né? Porque eram duas áreas de muito poder. Poder, quando eu digo assim, de muito dinheiro,
né? E aí quem tem mais dinheiro grita mais, quem dá carteirada mais forte, enfim, a gente sabe como funciona isso nas empresas e a gente patinou muito, porque a gente não conseguia dar consistência. E aquilo que a gente está falando aqui, tem que ter consistência. Eu me recordo que na época os nossos resultados de negócios não estavam bons, sim, não foi algo que alavancou como nós esperaríamos, e tivemos mudanças estruturais depois disso, né? Até colocaram outro guarda-chuva e tudo debaixo do mesmo domínio, com o mesmo objetivo estratégico, isso na meta de todo mundo, porque não tinha como voltar atrás. Eu lembro disso e aí eu já não estava mais, tá? Esse foi algo que a gente viu que, apesar de tentar diminuir os silos, nós não tínhamos efetividade, né? E aí, Deixa eu te fazer uma. Tem uma coisa legal que você falou aí, que é o seguinte, né? Você falou de sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Quando eu chego no ponto B, se o ponto B não é o lugar legal e eu preciso voltar, é outra gestão de mudança, né? Né? Porque você está. A que é gente saiu vivo, do A, né? agora não deu certo o B, eu quero voltar para o A. É outra gestão de mudança, né? Não é É um porque voltar simplesmente, né? é a maneira como você vai gerir e priorizar as iniciativas, as ações que vão ter que ser feitas, né, Lê? Muito bem posicionado aqui o que você trouxe. E sim, cada propósito, por isso que a gente faz ciclos curtos de feedback para avaliar, né? E aferir se de fato aquele resultado que a gente esperou era de fato o que a gente queria. Porque nem tudo que a gente põe no papel de fato é o melhor para aquilo, né? Para o nosso dia a dia. Então, assim, a gente tem que refletir sobre essas coisas, né? E um bacana que eu tenho, assim, para contar foi a adoção Aí eu vou usar o termo, lá a gente usava o termo de tribos, né? Os tombamentos de tribo, mas muito num respeito dos enablers, né? Assim, eu vi a alta liderança muito focada em garantir que tivéssemos os recursos necessários. Quando eu falo de recursos, eu não estou falando de pessoas. Estou falando de treinamentos, eu estou falando de ferramentas, de acessos, uma série de coisas que, às vezes, em empresa muito grande, é muito burocrático. E até que você consiga executar, por exemplo, sai de um planejamento, como se fosse uma PI, com contrato 50. Ou seja, planejamento falho, não tem planejamento nenhum, né? Uhum. Então, coisas que a gente mitigou muito bem e que a gente conseguiu alavancar o tombamento, a união das business units, né? E um outro muito curioso que eu vivi, que nós saímos de 1,5 milhão de clientes para 3 milhões. E era um resultado muito significativo, porque a nossa meta era 2. Mas eu lembro que nós encontramos a área de produtos, né, específica, nós encontramos 1,5 milhão de pessoas que não acessaram a plataforma, porque não conseguiam dar download, porque não conseguiam entrar, porque o aparelho era uma versão XYZ e não rodava. Então, quer dizer, ter 3 milhões é um resultado bom, mas se você olhar aquilo que não efetivou, chega a dói, né? Então, assim, foi bom, mas poderíamos estar melhor, né? Então, eu acho que tudo tem ponto de melhoria, né, Lê? Então, Uhum. e ali a gente teve uma atuação bem efetiva com change management também. Legal. E olha que engraçado, né? Porque dos dois casos que você trouxe por último aí, o que eu ouvi? Você falou de ágil lá atrás. O ágil ele é um movimento que foi muito bottom-up, né? Ele sempre foi aquela coisa da base levando, né? Mas chega num ponto que a gente bate num teto, né? Se não for top-down a partir dali, se você não tiver apoio de cima a partir dali, você não consegue mais caminhar. E aí até a forma de falar é diferente, né? A gente tem que levar, é outro diálogo, né? A gente é um diálogo muito mais de negócio e tudo mais. É outra forma de se expressar, é outra forma de explicar, é outra forma de engajar, né? E desse último que você falou, eu acho maravilhoso quando tem essas percepções, né? Porque tem um número bonito, saímos de 1,5 milhão, fomos para 3, mas se for olhar o potencial que a gente tinha, a gente falhou feio ainda, né? A gente Não ainda está é? muito aquém do que a gente poderia estar. Ah, mas a gente dobrou. Legal, isso tem que ser olhado e comemorado.
mas de repente um concorrente pode estar entrando no mercado agora com um detalhe ali de um aplicativo mais leve, que funciona num celular mais simples e tomar uma fatia toda, que depois vai ser muito difícil reconquistar, né? Eu acho que tem bastante coisa aí ao redor que a gente tem que olhar, tomar cuidado até com métricas de vaidade aí na gestão de mudança também, né? Sem dúvida. E essa parte que você trouxe sobre a questão, eu gosto de falar articulação política ou de buy-in político que a gente tem que ter dentro das empresas, elas sim têm a capacidade de diminuir a fricção dos silos. Só elas. Porque você vai mudar muitas vezes até a maneira como o dinheiro entra. Entendi. Né? E aí eu acho que você está falando muito das lideranças, né? Acho que você está trazendo muito para esse lugar das lideranças, assim. Como é que você vê a dor dessas lideranças? Como é que você vê no dia a dia? O que você sempre sentiu atuando nesse lugar em relação às lideranças, assim? Você via que elas lidavam bem com isso? A liderança tem dificuldade de lidar com gestão de mudança? E aí até fazer um parênteses, me parece que nós não somos treinados para ser gestor, não somos treinados para ser diretores, não somos treinados para ser esse level isso, level aquilo, né? Não sei se você tem essa mesma percepção ou não. Não vou dizer que são todos, nunca é todos, né? Mas na grande maioria isso não acontece. E eu acho que isso afeta muito esse jogo que você falou agora, né? E aí a gestão de mudança, eu acho que se envolve nisso tudo, né? Como é que na questão da gestão de mudança e liderança, como é que é a tua experiência nesse lugar? Ó, esse é uma pergunta bem doída, né? Mas o que que eu vejo assim? Com base na experiência que eu tenho, ou que eu tive, né? A parte do change management, quando a gente começa a ter um olhar mais sistêmico pelos problemas que a gente tem na operação, a gente sai um pouco de olhar que a pessoa está me pedindo A, B e C. A gente tem que entender por que aquela pessoa está te pedindo A, B ou C. Primeira coisa, né? Para quê? Porque às vezes a gente tem que mudar onde nasce o input. Por que eu estou falando isso para você? Geralmente, num processo ágil, você tem uma liderança, ou como você mesmo mencionou, a agilidade entrou no time, do time para cima, e aí a gente começa a ter conflito do que a gente está entregando com o que estão sendo pedido, e aí a gente tem um conflito de como o dinheiro está entrando, de como ele está sendo medido, e o que o líder tem que trazer para cada evento que ele vai participar, e que às vezes você fica lá desenhando um PPT qualquer para ele ter o que levar, quando na verdade a gente deveria preparar o sistema para entregar o que tem que ser levado, né? Então eu vejo um desafio muito grande nessa situação. Eu costumo dizer que a culpa nunca é do agente, a culpa é do sistema. A gente tem que entender o sistema para a gente poder tomar ações, né? Aí, em relação até a parte de capacitação, é muito comum dentro do change management uma abordagem, um olhar de treinamento corporativo, como um todo, não só para framework, né? Não só para modelo operativo, e sim para papéis. Então, por exemplo, para quem já rodou ágil escalado ou flight levels, né? Atuou com flight levels ali na parte de coordenação da comunicação, ou mesmo safe, sabe que a gente precisa dar coach para essas lideranças exercerem seus papéis. Porque eles vão naturalmente, durante a validação daquilo que está sendo entregue, por exemplo, cobrar cascata, cobrar projeto, cobrar o escopo fechado. Então, eu vejo essa necessidade, mas não é da pessoa, do indivíduo, e sim do sistema, entende, Lê? Eu acho que a gente tem que fazer. E aí, isso está dentro de change management, porque você vai ter os objetivos da mudança, você vai estar co-criando isso com as lideranças, né? Nós vamos colocar. Deixa eu tentar traduzir isso de uma outra forma. Eu fui lá e instalei um método, um framework, seja escalado ou não. Literalmente instalei, fui lá, Kanban XZ, rodei ele, o Scrum XZ, o Safe XZ, dei treinamento para todo mundo de coisas que são relacionadas a hard skill, sem entender o contexto da empresa, sem entender os atores que estão lá,
e normalmente depois acusei eles, inclusive, de terem não entregar. não terem se mexido, né? Ou seja, a gestão da mudança não foi bem pensada. A gente fala de fazer algo evolucionário, mas acabou que a gente fez algo revolucionário. É mais ou menos isso, né? Isso, É isso? É uma exatamente. outra forma de dizer o que você fez. É isso, é isso. A gente sempre tem que trazer esses pontos. Eu sempre falo assim, colocados em grupos, tomada convergidos, né? A gente tem que buscar convergência desse grupo que são os líderes, né? Focando naquilo que a empresa quer, que é o propósito dela maior, que são esses objetivos, né? Então, é o que você mencionou. A culpa não é da gente. Não é. A culpa é de como as coisas estão sendo feitas. E aí a gente tem que validar nesses ciclos curtos que a gente pode usar, né? Como a gente tem dentro dos ritos de time, a gente usa isso para nossa governança de iniciativas da transformação, de preparação, dos enablers, de quais métricas vão ser utilizadas, como que a gente vai aferir, porque tem aquilo, né? Dependendo de como você medir, você vai receber algo fantasiado, e não é essa a ideia. A ideia é a gente conseguir trazer elementos para se tomar decisões, né? Não florear para falar, sou muito boa, tá tudo muito bom, que é o que É. acontece, né? Eu já trabalhei numa empresa que tinha um prêmio no final do ano para os caras que entregaram mais projetos e coisa e tal, porque tinha um entendimento de que os projetos não eram entregues. Então, tinha as pessoas que chegavam no final do ano e tinham entregue 200 projetos. Você ia olhar os resultados desses projetos, né, não tinha resultado, assim, eram entregas muito vazias, assim, mas o escopo ali tinha sido realizado sem resultado nenhum ali, né? Mas era a forma como elas estavam sendo medidas, o que estava sendo demandado, né? Lê, eu passei Isso acho que muito parecido com você, só que o que gerou? Eram times escalados, assim, tinham muitas dependências entre si, e isso gerou desengajamento, sabe por quê? Porque eles falaram assim, eu preciso entregar, vou entregar o meu, não vou priorizar o dele. E aí, na verdade, eu entreguei o meu, o dele ficou. E aí a gente não entregou valor no final. E é, foram 4, 5 times. é complicado. Então, assim, de alguma forma, a gestão de mudança é sempre feita, né? Ela pode ser feita com sucesso ou sem sucesso, né? Se eu fui lá e dei treinamento de safe para todo mundo, separei todo mundo lá em squads, fiz isso, fiz aquilo, eu fiz gestão de mudança de alguma forma, mas muitas vezes sem resultado neste lugar. Faz sentido isso que eu estou falando? A gestão de mudança ela não foi efetiva, mas ela foi feita de alguma forma, né? Que falta? O que você percebe que falta normalmente nos lugares que você passou? Assim, o que você aprendeu, que você viu? O que faltou? O que poderia ter sido feito diferente para que essa gestão de mudança tivesse trazido o resultado que precisava, apoiado o resultado que acontecido, né? Primeiro, eu acho que o viés de experimentação, né? A primeira coisa é a gente entender que a gente tem uma hipótese a ser validada e que isso não vai gerar grupos de culpados no final. Isso vai gerar um aprendizado, uma melhoria, e a gente tem que garantir que os ciclos curtos aconteçam para que a gente gere aprendizado cadenciado. E aí não é cadenciado, é com consistência, né? Porque eu preciso que isso aconteça para que eu gere aprendizado. Por que as pessoas começam a trabalhar em algum modelo operativo? Para instituir um novo hábito que é refletir sobre as coisas que estão sendo entregues e não fazer rito por rito. Então, assim, é uma mudança comportamental. Isso pode ser no Kanban Meeting, quando a gente vai lá falar do que nós estamos fazendo, pode ser na dele, pode ser no que for, né? Acho que não importa o nome aqui. A importância que a gente tem que trazer é que tudo esteja claro e todo mundo esteja na mesma página, que é o que o Kanban faz muito sabiamente, né? A gente usar um modelo operativo para gerir isso, né? Joia. E nesse líder, né, essa pessoa que está liderando, que não necessária essa mudança, que não necessariamente tem um cargo ali de C-level, de diretor, de gestor, mas ele está de alguma forma ali liderando essa mudança, ou mesmo um C-level e tudo mais. Que habilidades essa pessoa precisa ter? O que ela precisa desenvolver? O que você viu que foi bacana? O que você viu que não fluiu?
Que características a gente precisa desenvolver para conseguir fazer gestão de mudança? Eu acho que a que mais gera dor no sistema é delegar, porque a liderança está muito exposta, né? E se você, que é uma pessoa que faz parte do meu time, não me entregar, quem está exposto sou eu. Então, muitas vezes há uma centralização. Então, acho que a primeira coisa é a gente definir essas regras de jogo relacionadas ao que se centraliza e o que não se centraliza, né? O que, assim, ou melhor, o que está centralizado e o que eu tenho enquanto líder que me esforçar para que eu não centralize e que eu gere essa autonomia aí porque eu falo que atos de liderança tem que estar em todos, né, Leandro? Não é só no nosso líder. Então, assim, protagonismo, mindset de resolução de problema, fazer os porquês, perguntar os porquês tem que estar, acho que na mão de cada um, né? Eu acho que esse para mim, é uma dor latente quando você olha empresas de estruturas projetizadas mudando para produtizadas. A maneira como ela foi criada, constituída, com a cultura, faz com que a pessoa não consiga fazer diferente, né? Então, assim, tem um trabalho muito de formiguinha aí no meio, para que se gere isso. E aí, uma boa comunicação, atos de liderança, protagonismo, né? Levantar o bumbum da cadeira e ir lá e ver o que está acontecendo, né? Tomar decisões assim. Eu acho que é muito legal. Eu vi lideranças que eu tive a oportunidade de trabalhar, que ele colocava o problema na mesa e perguntava assim: como vamos solucionar? Ele não dava solução. Foram poucos, acho que eu tive 2 participações que eu tive com ele, mas admirei demais, porque foi muito diferente de tudo que eu já vi. Eles geralmente geravam desconforto na galera para o pessoal, entendeu? Eu acho que o projeto que eu participei, que teve mais sucesso, assim, que era um time de alta performance, eu lembro muito disso, assim, quando eu cheguei lá, foi medir, olha, a gente sabe onde a gente precisa chegar, a gente não faz ideia de como é que a gente vai chegar lá. E eu acho que, eu não vou colocar que é humildade, assim, mas esse estado de consciência, eu acho que foi muito bacana, assim, permitiu com que a gente, no prazo que a gente tinha, e os resultados que a gente precisava alcançar dentro daquele prazo, a gente conseguisse chegar muito além ali. Ô, Fábio, se você quiser ligar aí o microfone, a câmera e falar, eu te ponho aqui para falar, tá? A Renata também. Oi? Tem a Renata também aqui, ó. Isso, a Renata perguntou antes aqui. Renata e Fábio, se vocês quiserem abrir o microfone aí, eu puxo vocês aqui para vocês aparecerem aqui no vídeo. Se não, vão colocando aqui no texto, eu vou perguntando. Ó, a pergunta da Renata, Isa. Isa, como engajar o executivo à mudança ágil? No seu case, no qual não obteve sucesso, o que você faria diferente? Isso é maravilhoso, isso aqui, né? Porque a gente aprende muito com o erro, né? A gente valoriza muito o sucesso, mas o erro tem muito mais lição, né? Qual input importante poderia compartilhar para sermos o agente da mudança? Muito boa pergunta, Renan. Eu acho que eu mudaria um pouquinho a frase do agente de mudança. Eu acho que não é a gente que muda. Eu vou muito no viés de parceria da mudança. Eu estou aqui para te facilitar o entendimento, para facilitar quais são as dores que nós vamos priorizar, porque se a gente direciona a palavra agente de mudança, parece que se a Isabela chegar lá, ela vai mudar tudo. E aí eu isento as pessoas que estão pedindo ajuda de tomada de decisão. Isso são coisas que eu vivi, tá? É por isso que eu não uso a palavra agente de mudança, porque se eu não estivesse na sala, a facilitação não acontecia. Então, eu não estou lá, eles têm total know-how de abrir quais os problemas e fazer. Em relação a você engajar uma pessoa que não está comprado com aquilo, o que eu faço, tá? Eu volto muito ali na curva do Kubler-Ross, que é em relação ao processo que a pessoa tem até ela aceitar determinada coisa. Então, a primeira coisa que nós vamos ter é não funciona. Eu nego. Por que não funcionar? Porque o meu amigo implantou, não funcionou. Por exemplo, eu já tenho um preconceito. Ou ele fala,
Porque eu já vi isso em um monte de player e não funcionou. Eu já vivi isso e não funcionou. A minha pergunta é, mas você já fez aqui? Ou você sabe, né? Porque assim, se é um executivo, geralmente isso está no bônus dele, atrelado. Muitas vezes isso está atrelado no bônus dele. Então, dificilmente ele vai ser uma peça que não vai se engajar. Hoje eu vejo as empresas buscando isso, né? E se não for comprado com isso e gerar muita tração no sistema, expõe. Não expor ele, exponha o problema. Numa reunião que você tiver um engajamento que a pessoa for extremamente resistente, pergunta como você resolveria. Tá, a gente tem esse problema. É dizer que não vai resolver ou que não estou comprado com isso não resolve o problema. Então, de que maneira você resolveria? Né? Eu acho que você tem que trazer a pessoa para olhar o problema e querer resolver o problema. E aí ele vai tomar cuidado muitas vezes até no que ele vai falar para ele não ficar exposto, porque a gente usa transparência o tempo inteiro, né? Então a gente está ali para fazer o jogo acontecer. Ele tem as razões deles, quais são? E o que a gente tem de artefato para desconstruir aquilo, essa, é, esse preconceito que talvez ele tenha, né? Legal. Mas aí não pode ser uma discussão sobre safe, sobre Kanban, sobre Scrum, mas sobre o problema que a gente está tentando resolver É isso. com essas ferramentas, né? Tem que ter esse Porque cuidado, aqui, né? ó, porque aqui ela está falando um executivo a mudança ágil, mas o que significa esse mudança ágil para ele, né? Porque eu tenho certeza que um executivo ele quer go to market. Isso eu tenho certeza, né? Ele é cobrado por isso. Então, ele vai querer uma empresa que responda ao mercado, ele não vai querer um projeto que leve 9 meses para sair, ele não vai querer isso. Então, assim, o que é esse mudança ágil? O que ele não acredita dentro disso? A gente tinha que aprofundar um pouco mais, né? O que significa em ações. Legal, legal. E aí o Fábio, boa noite, seu Fábio. Quais dicas você poderia nos dar para identificar as principais barreiras e potenciais sabotagens que atrapalham as mudanças dentro das organizações de médio e grande porte? Boa pergunta, né? Muito boa. Você Bom, consegue primeiro, separar assim, médio e grande porte? Elas são diferentes, a pequeno, médio e grande porte? Ou são mais ou menos iguais, assim? olha, eu vou falar para você que as últimas que eu trabalhei, todas elas eram. Não, teve uma média. Teve uma média que eu trabalhei. Os problemas muito similares, saindo de projeto para produto, os problemas muito similares. Eu acho que na de grande porte são mais áreas envolvidas e você tem mais complexidade, porque você tem mais envolvidos ainda. Para você ganhar o buy-in. Buy-in político é a pessoa comprar sua ideia, né? Só para esclarecer, é um termo muito usado na camada executiva de se eu tenho autonomia sobre aquilo ou não, ou se a liderança está comigo ou não. Se eu vai, tipo carta branca, né? Acho que é mais ou menos isso. Uhum. Vamos fazer, vai. Mas eu não vejo muita diferença, não, Lê. Eu acho que é só aumento de complexidade e pessoas envolvidas, assim. Mas a dor, as dores, elas vão ser muito similares em contextos que você precisa se produtizar, né? Agora, eu acabei não respondendo ele, né? É, é. É, as dicas que eu poderia dar em relação às principais barreiras, acho que a primeira delas é olhar os silos. Porque os silos, né? Quando você. E o que é olhar os silos? Usar alguma abordagem que a gente tenha de colocar a parte da transformação como uma estratégia corporativa, por exemplo, para que essas áreas tenham convergência e tenham que fazer parte disso. Eu acho que é uma das principais dores que eu vejo, né? Uma guerra interna sem estar alinhado com um propósito maior. E acredito também que é a gente conseguir melhorar a visibilidade de capacity. Então, por exemplo, quando a gente vai liberar uma tribo, um arte, tem mais um nome, jornada, o nome que a gente quiser dar, a gente tem que garantir que as iniciativas que estão sendo liberadas, a gente tenha capacity para atender. Porque vocês, eu, todo mundo vai ser cobrado
na velocidade, né? Que está sendo feita determinada coisa. E essa visibilidade, eu acho que essas são as duas maiores dores que a gente tem. Iniciativas, falsa percepção que as iniciativas estão andando, né? Então a gente, tem um monte de coisa andando aqui, né, Leandro? Só que não tem nada sendo feito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa. E a primeira, a gente conseguir convergir para que a gente tenha. Eu sempre falo assim: tudo que a gente for fazer tem que ter consistência, tem que ter disciplina, tem que ter. E assim, tem que ter um grupo para governar isso para puxar disciplina. Se as pessoas fossem disciplinadas, a gente não precisaria desse gestão de mudanças específico para isso, porque a cultura já estaria funcionando. Uma cultura colaborativa, de cultivo, com segurança psicológica, com uma série de coisas, né? Que não é o que geralmente a gente tem. Isso, é. Até porque a forma como as coisas são cobradas e tudo mais acaba nos levando para outro lugar. Você falou dessa coisa da capacidade, me veio duas coisas na cabeça, né? As coisas que dá visibilidade nas coisas que estão andando e não estão andando. Me lembra a famosa reunião da Melancia Verde. Você lembra da reunião da Melancia Verde? Que era Essa eu aquela não de projeto. conheço. Aquela de projeto que você apresentava o PPT, né, e falava que o projeto estava lindo. Né? Fazia um ano que o projeto estava andando tudo no verdinho, né? Aí faltava 5% do projeto ali para acabar e ficava tudo vermelho e demorava mais um ano aqueles 5%, né? O pessoal brincava que era a reunião da melancia verde, né? Que por fora era verdinha, por dentro estava tudo vermelho É ali, os verdade. semáforos e tudo mais, né? É Então, verdade. me lembrou. E tem uma pesquisa, uma empresa que chama Planview, eu não sei se você já ouviu falar da Não, Planview. não ouvi. A Planview, ela é uma empresa muito bacana, eles têm vários produtos, mas a Planview atende grandes players, assim, ela é um produto para grandes players. Mas, assim, o que eu quero trazer aqui eles fizeram uma pesquisa e com empresas ao redor do mundo e eles tiveram, assim, o resultado é muito doido, assim, que a alta liderança normalmente tem uma percepção que os times, os squads, enfim, os nomes que você quiser dar, eles, os serviços ali, o value stream, tem 10 vezes mais capacidade do que realmente ele tem. 10 vezes mais. Não é que tem o dobro ou o triplo, tem 10 vezes mais capacidade do que ele tem. Então, eu acho que tem um desajuste muito grande, né? Eu não tenho essa pesquisa aqui na mão, faço, mas se alguém se interessar, eu pego depois, é um PPT, é um PPT da Eu Planview quero lá que ver. fala disso. Legal, me pinga depois que eu coloco. Mas assim, 10 vezes mais as lideranças enxergam que os velhos streams, os times, os serviços, as squads, enfim, têm uma capacidade 10 vezes maior do que elas realmente têm. Então a gente vê que aí tem um desajuste muito grande. E aí, se você não tem métricas, se você não tem uma gestão à vista, se você não tem cadências, para mim fica muito difícil de você criar um estado de consciência, criar boas perguntas, boas conversas que demonstre que aquele lugar ali está lotado, né? Aí outros problemas que eu vejo, assim, gargalos, né? Esses velhos streams, eles têm gargalos. E aí a falta de entendimento sobre esses gargalos, e aí, sei lá, o gargalo está na homologação de desenvolvimento de software, produto digital, né? Está lá na homologação, de repente, mas os desenvolvedores não estão entregando, né? Então põe mais desenvolvedor para dentro, mais desenvolvedor para dentro. E não E o vai buraco entregar. só aumenta e não entrega, né? E você está aumentando complexidade de gestão, de pessoas, você está De aumentando mais coisas, comunicação. comunicação, então você só está aumentando o problema e as entregas não acontecem. Então, esse lugar de entender qual é a tua capacidade, né? E como desenvolver novas capacidades, é um lugar que eu acho que é muito relevante para que a gente consiga Lê, chegar nos resultados e atingir os bônus, né? Lê, eu tive uma participação numa casinha que eu passei que de Q3 para Q4 nós saímos de 6 features por squad para 14. E aí a baixa confiança do time de não vai dar, né? Por uma questão de regulamentação, não ia dar e tal. Sabe qual foi o resultado que nós tivemos no final do quarto?
De 86 bugs entregues concluídos, a gente entregou acho que 43 histórias de negócio e o dobro, mais que o dobro de bugs. Por quê? Porque você põe pressão no sistema, exatamente isso que você está falando. Você gera complexidade, você vai gerar retrabalho, você vai gerar paralelismo, você vai. Meu, é a chave para o caos. É isso aí, é a chave para o caos. E o trabalho está ficando mais complexo, né? Tem mais coisa entrando aí, tem uma complexidade cada vez maior entrando, assim. Eu gosto de, eu tendo a evitar... incerteza também, né, Lê? Às vezes você está com as coisas num alto nível de incerteza para ser trabalhado. Eu tenho um pouco de medo dessas falas que tudo agora é complexo. Não, não é complexo. Eu aperto aquele botão na parede e a luz acende, continua acendendo. Não mudou, não tem hora que ela fica vermelha, azul, hora que ela não acende, hora que ela ri quando eu aperto o botão, né? Ela continua acendendo. Tem um monte de coisa que não está ali nesse lugar, assim. Mas é fato que assim, os modelos de negócio estão mudando com mais velocidade, assim. A gente precisa se adaptar com mais velocidade. Então, a própria forma de trabalho, né? Eu tenho olhado muito para IA e como IA pode ajudar em produtividade e tudo mais assim. Então, você percebe que a forma de trabalho aqui 2, 3 anos vai ter mudado. Eu acho que a gente vai conseguir fazer mais coisas bem feitas, assim. A minha expectativa é essa, pelo menos, assim, com o apoio da IA e tudo mais. Então, nesse lugar que eu estou trazendo complexidade, né? Então, e o trabalho está ficando mais complexo, assim, né? Agora, antes a gente tinha aquele software que era cliente-servidor ali, ou rodava numa máquina que estava instalado. Hoje você precisa escalar para 1 milhão de pessoas ali acessando aquilo. Você tem blockchain, IA, você tem 500 mil tecnologias rodando ao redor daquilo. Enfim, a complexidade, várias maneiras de você olhar que a complexidade disso tudo está aumentando. Assim. Então, a gente precisa trabalhar muito para reduzir isso, né? Conseguir ser mais proativo nas entregas e tudo mais. Eu queria ouvir mais perguntas, Isa. Eu queria ouvir mais perguntas do pessoal que está aqui. Enquanto o pessoal cria coragem aí de vir participar aqui, abrir a câmera, está aqui com a gente, ou fazer como a Renata e o Fábio deixar ali no chat, né? Para eu te fazer. Eu queria passar um videozinho de 1 minuto, posso? E aí eu vou fugir do assunto. Vocês vão me perdoar, porque é pai orgulhoso aqui que vai passar um videozinho aqui bem bacana. Meu filho é uma das crianças que está ali. E enquanto isso, o pessoal pensa nas perguntas aí que vai trazer. E aí a gente volta para as perguntas contigo. Pode ser? Pode. Legal, ó, videozinho bem rápido aqui. Olá pessoal, desde janeiro estamos treinando para a disputa da Olimpíada Brasileira de Robótica. Passamos pela etapa regional, estadual e nos classificamos para a etapa nacional que vai acontecer de 7 a 12 de outubro na cidade de Salvador, na Bahia. Estaremos representando o estado de São Paulo, sendo a única equipe da região metropolitana de Campinas. Eu sou o Anderson, sou o técnico da equipe. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 8 anos e sou o programador dessa equipe Cyberzucas. Oi, meu nome é Maria Clara, tenho 12 anos e sou a capitã dessa equipe Cyberzucas. Oi, meu nome é Felipe. Contamos com a ajuda de todos vocês para conseguirmos custear nossa viagem e assim chegar em nosso objetivo. O link da vaquinha está aqui na descrição desse vídeo. Contamos muito com o seu apoio para realizar o nosso sonho de trazer uma medalha para o nosso estado. Vem com a gente? Cyberzucas! Meu microfone ficou mudo aqui. Vídeo, o seu também, Thaisa. Videozinho rápido. Existe a Olimpíada de Robótica e ela acontece ali com crianças de 8 a 14 anos e depois de 14 a 18 anos. Meu filho é o que estava do lado ali no cantinho da tela, ali do outro lado ali do Anderson.
Ele tem 8 anos de idade, a equipe dele tem 2 meninos de 8 e uma menina de 12, que é a capitã da equipe. E eles conseguiram se classificar no regional, foram para o estadual, e no estadual agora eles estão indo para o campeonato nacional. E aí eles estão fazendo vaquinha, eles estão vendendo rifle, eles estão fazendo todo um trabalho lá. É um custo razoável de equipamento, uniforme e o número de pessoas que precisa ir e tudo mais. Então eu vou colocar o link aqui no chat. Para quem estiver vendo o vídeo, eu vou deixar aí o link também. Puder contribuir com R$5, R$10 e tudo mais, já faz diferença, a gente já vai ficar muito grato, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa convidada. E é isso, tá vendo, Isa? Assim, meu filho, com 5 anos de idade, já começou a trabalhar com programação num programa da Lego, assim. Então, é outro mundo que está emergindo, né? E é outro lugar que a gente está indo, assim. Eu falo que é outro hardware, é outro software, é tudo diferente dos anteriores, viu? Mudou tudo. Tudo que eu uso com a de 7 anos, na verdade, eu não tive que usar com os mais velhos. Ou melhor, tudo que eu sabia não serve, entendeu? Tudo que eu sabia não serve. Então, mas é sensacional, sensacional. Eu tentei que as meninas fossem para TI. Oi? Tem um salto nessa geração, não tem? Tem, Leandro, tem. Assim, eu olho, a pandemia, ela desenvolveu algumas habilidades, por exemplo, a minha filha mais nova, de 7, ela é fluentíssima em inglês, mas porque ela pegou o idioma dela materno é o inglês, assim, ela sonha e fala inglês, mas por causa do tempo que ela ficou dentro de casa na pandemia. Então, se ela vai assistir qualquer coisa, é em inglês. E a minha dificuldade dela era se alfabetizar em português. Totalmente diferente de tudo. E a professora não foi capaz de... A professora me chamou na escola falando, ela não aprende. E aí eu, com meu marido em casa, tentando ensinar ela a ler, ela falou... eu falei, M, morango. Aí ela falou, M, strawberry. Aí a cabeça dela estava toda confusa. Eu falei, na verdade, ela vai ter que... Então, assim, ninguém está preparado para o que está vindo. Ninguém, nem eu, nem as professoras, nem ninguém. E a outra, como você falou, cara com 8 anos já sabe programar melhor que a gente. E é isso, assim, e é um barato, assim, ver a parte de mecânica. É um programa da Lego, então ele tem toda uma teoria por detrás, assim, mas eles olham para mecânica, eles olham para programação, eles olham para tudo. São extremamente colaborativos entre as equipes, no sentido de apoiar as equipes. Então, muito do que você falou, que você vê de gestão de mudança, eles já estão, desde pequenininho, aprendendo a fazer de uma forma diferente ali. Infelizmente, nem todo mundo no Brasil tem acesso a tudo isso, né? Isa, o pessoal está acanhado aqui de fazer perguntas, então eu queria entrar em outro tópico contigo aqui, ó. Você vai fazer um workshop agora, nesse sábado próximo, agora, sobre gestão de mudança, correto? Travou você. Acho que eu Foi, travou para mim aqui, eu não estou te ouvindo. Aí deixa eu... a Isa travou para mim aqui. Não sei se travou para vocês. Aí alguém me dá um ok aí. Travou ela justo agora. Ó, ela vai... ela caiu ali, gente. Ó. A Isa vai fazer um workshop de gestão de mudança neste sábado agora, ali no Software Zen. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada na pauta ali que ela vai trazer sobre gestão de mudança. Eu vou colocar aqui no chat e deixa eu capturar ela e trazer ela de volta para cá. Cadê ela aqui? Ó? Vale muito a pena. Eu vi que você deu uma travada ali, depois você caiu.
Você está em destaque aí, eu não sei se você falando, abrindo o microfone falando, acho que você vem aqui para a tela. Você quer falar um pouquinho desse workshop que você vai estar fazendo para a gente? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, agora sim. Bom, caí, mas não foi nada grave. Tá tudo bem. Bom, pessoal, esse sábado eu vou estar junto ali na Software Zen, promovendo o workshop de Change Management, numa abordagem de um banco tradicional para digital, tá? Com uma dinâmica bem bacana aí para a gente poder criar um case de mudança, vocês poderem experimentar, gerar insight ali para o dia a dia. Acho que conhecer as melhores, não vou falar as melhores práticas, nenhuma receita de bolo, mas gerar insights ali para que vocês possam ter insumos para trabalhar no dia a dia de vocês e melhorar aí em busca de eficiência, tá? Nesse processo que para nós às vezes pode parecer desmotivador, mas a gente tem como fazer uma gestão aí dessa resistência para conseguir ter eficiência no final, né? Que é aquilo, todos que estão lá junto conosco estão dando o melhor de recursos que eles têm também. Então a gente tem que aprender aí a ter uma criação colaborativa de tudo isso, tá? E aí, para quem estiver lá, eu encontro com vocês no sábado. Uma honra estar participando aqui do Software Zen. Acho que se eu estou aqui, eu devo a grandes nomes que estão lá no Software Zen, como muitos de vocês estão aqui também, devem saber do que eu estou falando, sobre as referências que nós temos. Então, com certeza, a gente está trazendo uma coisa aí bem bacana, com muitos insights para vocês. Joia. Ó, no chat... E audácia, depois... né? É uma audácia, porque eu vou fazer um workshop em 4 horas. É uma audácia. Vocês me dão um desafio. Não. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai ser sensacional. Eu vou estar lá. Tem um cupom de desconto. Eu chorei para o Alisson lá, eu consegui um cupom de desconto de 20%. Não é qualquer descontinho de 5%, não, é 20%. Clica ali em matricular-se agora no site, se você estiver interessado, e depois você põe o cupom lá, InoveFlow, tá o cupom ali. Quem estiver vendo o vídeo no YouTube vai estar lá o cupom. Se você está vendo gravado e já faz um mês que o evento aconteceu e tudo mais, você não vai conseguir este ano participar do workshop da ISA ao vivo, mas mesmo assim você pode aplicar o cupom lá e ver a gravação do workshop e aprender com isso. Então, aproveitem a oportunidade. Eu acho que é um assunto importantíssimo para você conseguir se diferenciar na sua carreira, para você conseguir crescer, trabalhar com gestão da mudança. Eu acho que é um dos skills mais importantes aí para a gente conseguir efetivamente fazer as coisas acontecerem no nosso dia a dia. É importante a gente estudar métodos e frameworks, mas no final do dia, isso sei lá, 30%, 40% do que a gente precisa saber. Tem uma série de outras coisas que a gente precisa conhecer. Gestão da mudança, eu acho que faz parte. Está aí um cupomzão aí de 20%. A Isa já colocou no chat ali a cara de, meu Deus, o que o Leandro está fazendo? Mas é isso aí, 20%. Aplica o cupom lá se você estiver interessado. Vem fazer o workshop. Eu vou lá assistindo, ouvindo a Isa no sábado. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês lá também. Alguma última palavra, algum último comentário, Isa, sobre isso? A gente podia marcar na próxima uma pizza online, né? Opa! Brincadeira. Queria agradecer a abertura. Uma pizza com vinho, hein? Opa! Gente, eu sou uma pessoa muito legal quando eu bebo vinho, vocês não têm ideia. Obrigada a todos que participaram aqui. Vocês não perguntaram, mas perguntem, mandem mensagem para mim, para o Leandro, se vocês quiserem, me pinga lá no WhatsApp ou no próprio LinkedIn. Eu sou uma pessoa super acessível, gosto muito acho que o que a gente aprende na comunidade é para a vida, né? Estou à disposição e agradecer e espero vocês aí no sábado, nesse workshop que vai ser top. Obrigada, viu, Lê? Eu que agradeço demais. Quarta-feira, trabalhou o dia inteiro, 4 filhos para cuidar e teve um minutinho para estar comigo aqui. Obrigado demais por esse momento. Sábado eu estou lá com você. Quero aprender mais aí sobre gestão da mudança. Obrigada, Lê. Obrigadão, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.